Sexta-feira, dia 2 de agosto, o Jornal Anhanguera entrando no ar. Essas são imagens de clínicas de recuperação em Cristalina. Investigações do Ministério Público revelaram que os internos sofriam maus tratos e muitas vezes eram impedidos de sair das unidades mesmo após o tratamento. 5 pessoas estão presas. A cobertura completa desse caso eu te mostro daqui a pouco. Na edição de hoje, a gente fala ainda do número de roubos a residências aqui no entorno. Em algumas cidades, as ocorrências aumentaram em até 150%. Um casal de Valparaíso foi pego tentando aplicar um golpe em Caldas Novas. E tem reclamação vindo do Parque Marajó, em Valparaíso. Moradores reclamam da falta de água e também da qualidade dessa água quando ela chega às torneiras. Hoje tem ainda a previsão do tempo para este fim de semana e as dicas de lazer do nosso programão. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está começando. Olá, muito boa tarde. A gente começa a edição de hoje falando de um caso revoltante que acontecia em clínicas de recuperação lá em Cristalina. Os internos, segundo investigações do Ministério Público, viviam em condições desumanas. Alguns relataram que eram impedidos de sair das unidades, mesmo liberados do tratamento. Na vistoria do MP foram encontrados ainda medicamentos fornecidos sem prescrição médica e muitos com a validade vencida. A operação do Ministério Público terminou com a prisão de 5 sócios e administradores dos estabelecimentos. As investigações apontaram que os maus tratos aconteciam em 3 centros terapêuticos de Cristalina: o Amor pela Vida, o Vida Nova e o TPD, Tratamento para Dependência Reviver. Neles, 96 internos viviam em condições degradantes, ao custo de até R$ 2.500 por mês. Eles fazem a contenção física de pessoas, ministram medicamentos indevidamente, fazem a contenção física, mantêm as pessoas trancadas nos quartos com cadeados, com grades, com cercas elétricas, com concertinas. Essas fotos são do interior das clínicas. Esta mostra os medicamentos fornecidos sem prescrições médicas aos pacientes. Muitos já estavam vencidos. E em um quadro, um pedido de socorro: me tirem daqui. Neste vídeo, um homem conta que, mesmo liberado do tratamento, não teve a permissão para sair do local. Quando eu falei que ia embora, que eu ia pedir para ir embora, tomaram a camiseta de mim, ligaram para minha mãe falando que eu estava inadequado e cortaram minha visita. Me privaram de ter contato com minha família. Mais da metade dos internos disse que era mantida à força nessas entidades. Alguns estavam lá há mais de 4 anos. 5 médicos do município foram até o local, fizeram a anamnese com todos os 96 internos. Tem pessoas que não têm absolutamente nenhum motivo para estar num estabelecimento, seja de portas abertas, seja numa clínica de reabilitação. São pessoas que não tiveram nem contato com álcool ou com droga, com qualquer psicoativo, e foram levados para lá por questões eminentemente financeiras. Muitas das vezes pessoas que recebem benefícios previdenciários, e essas clínicas, por assim dizer, elas usam o benefício previdenciário como forma de mensalidade forçada para manter essas pessoas lá dentro. Ainda segundo as apurações do Ministério Público, as 3 clínicas estão registradas na Receita Federal como estabelecimentos de saúde. Acontece que elas não seguiam as regulamentações, que determinam, entre outras coisas, a presença constante de profissionais como médicos, enfermeiros e psicólogos. Os internos são de várias cidades do país. Mais de 60 foram internados sem nenhuma avaliação médica. 43 contaram que já sofreram agressão moral ou física, ou ainda as 2 coisas. O Ministério Público investiga, inclusive, uma morte que teria ocorrido no interior de uma das unidades. Pelo relato que foi passado por um dos acolhidos, isso teria acontecido pela má administração de medicamentos. Uma superdosagem, uma dosagem indevida. E isso necessariamente vai ser investigado, isso vai ser apurado agora para ver se não foi, inclusive, um homicídio. A Vigilância Sanitária determinou o fechamento das 3 clínicas e deu um prazo de 10 dias para que os internos sejam liberados ou encaminhados para um serviço adequado. Nós também procuramos os responsáveis pelas clínicas, mas nossas ligações não foram atendidas. Em Cidade Ocidental, a Polícia Civil esclareceu o caso de um furto à residência que aconteceu em junho deste ano.
Samuel Pereira Martins mal completou 18 anos e já tem antecedente criminal. Ele entrou nesta casa pelo telhado na madrugada. Lá ele furtou R$360 em dinheiro, 5 maços de cigarros, um pacote de biscoito, além de um celular. Ele é vizinho da família. Pela própria investigação, constatou-se que ele planejou o furto, esperou um momento onde não tinha vigilância, que era um momento noturno, né? Pulou o muro da residência e lá dentro furtou alguns objetos, algumas coisas, dinheiro e o celular também da família. O Samuel devolveu o celular roubado para o dono. Segundo a polícia, quando ele tinha 15 anos, roubou um carro junto com mais 2 adolescentes. Na época, ele foi liberado, mas agora ele vai ser investigado de participação de outros furtos praticados aqui na cidade. Segundo o delegado, esse tipo de crime é muito comum na região do entorno do Distrito Federal. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Goiás apontou que em Lusiânia, por exemplo, a polícia recebeu 157 ocorrências de roubos em casas até junho desse ano, sendo que em todo o ano passado foram 172. Em Goiás, esse ano foram registrados 2.238 boletins de ocorrências, 150% a mais do que em 2018, quando o número foi de 1.492. Temos percebido que esse tipo de crime está ligado também ao uso de drogas, geralmente são usuários de drogas, né, que está conexo também ao crime de tráfico de drogas. Isso acaba levando que estes usuários cometam esses crimes. A Polícia Civil está apurando e está responsabilizando os autores desses furtos. E também em Cidade Ocidental, a Polícia Militar apreendeu com um homem munição de diversos calibres, inclusive de uso restrito, que teriam sido roubados aí de um quartel do Exército. Os cartuchos estavam dentro da mochila do homem, identificado como Keidson Alexander de Souza Rosário, de 20 anos. Segundo a Polícia Militar, ele contou que roubou a munição de um quartel do Exército, onde teria cumprido o serviço militar obrigatório. Keidson foi preso em flagrante e levado para o CIOPS de Cidade Ocidental. Ele deve responder por posse ilegal de munição de uso restrito. O casal de Valparaíso foi preso em Caldas Novas no momento em que aplicava um golpe. O plano era usar um depósito falso para comprar um carro. Por pouco, o dono do carro não fica com prejuízo aí de cerca de R$30 mil. O casal Brian Mendes de Oliveira, de 23 anos, e Camila Areias Carneiro, de 31, foram presos no momento em que aplicavam o golpe em Caldas Novas. A fraude começou quando os suspeitos viram o anúncio do veículo na internet, no valor de R$30 mil. Eles entraram em contato com o proprietário e demonstraram interesse na compra. A partir daí, as negociações foram feitas por aplicativo de mensagens. Os suspeitos forjaram um depósito e saíram de Valparaíso, no entorno do DF, com destino a Caldas Novas, para buscar o veículo. Nós tomamos conhecimento de que eles tinham feito um depósito simulado de um cheque pré-datado na conta da vítima. Quando ela percebesse o golpe, a quadrilha já ficaria com o veículo dela. Então os policiais civis já montaram uma campana, fizeram a apreensão do veículo e a detenção dos autores no momento exato da negociação fraudulenta. Os suspeitos foram autuados e encaminhados para o presídio. Pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa. E se condenados, a pena pode chegar a mais de 5 anos de prisão. Há pouco mais de uma semana, outro casal também foi preso em Caldas Novas por receptação fraudulenta. A dupla era investigada pela Polícia Civil de Santa Catarina desde 2018, por se apossar dos dados bancários das vítimas e realizar compras pela internet. Um dos endereços de entrega dos produtos comprados de forma ilegal era a cidade de Caldas Novas. Diversos eletrodomésticos comprados com cartão de crédito das vítimas do sul do país foram encontrados na casa onde o casal morava. Os suspeitos pagaram fiança e vão responder em liberdade. E a gente fala agora de um outro golpe que era aplicado em Brasília, de compra e venda de animais. Uma mulher foi presa. Tremendo, sujos e com feridas. Foi assim que a polícia encontrou 2 cachorros da raça pastor alemão do João. Eles estavam presos num canil nesta chácara na zona rural do Paranoá. Foram levados por uma golpista no início do mês. A gente anuncia os filhotes pela OLX e ela encontrou por aí. E aí ela foi lá em casa visitar os filhotes. As negociações começaram pela internet. Luana Simões Moraes, de 31 anos, disse que queria comprar os bichos e deu um cheque pré-datado como pagamento.
Mas na hora de compensar o cheque... Depositei o cheque voltou sem fundos. Tentei entrar em contato com ela e ela me bloqueou no WhatsApp. Até um cavalo foi alvo dos golpistas. Era um macho da raça crioulo. Ele estava na mesma chácara em que os cachorros foram encontrados. E o dono do animal disse que vai buscá-lo ainda hoje. Quando alguém rouba alguma coisa da gente, a gente consegue recuperar, é muito bom, né? Antes de fechar negócio, o Baltazar tomou alguns cuidados. Verificou a placa do carro de Luana e até consultou o CPF da compradora. Mas nem isso foi suficiente. Tava tudo ok, não tinha nada. 10 pessoas já procuraram a delegacia para denunciar o golpe. Mas os policiais acreditam que ainda haja mais vítimas. Luana já tinha passagem por invasão a domicílio e furto. Uma das vítimas disse que conhece pelo menos 7 pessoas que foram vítimas dela e que não registraram a ocorrência. Então, ela deve ter atingido muitas pessoas aí pelo DF nesse site de compra. Segundo a delegada, Luana vai responder por estelionato por cada um dos crimes. E dependendo do caso, os compradores também podem ser responsabilizados. Nós vamos identificar essas pessoas. Até então, elas são compradoras de boa-fé, não tem culpa em nada nessa história. Mas, a partir do momento que tomarem conhecimento que o cachorro ou pet que ela comprou é produto de estelionato, se ela se recusa a devolver, aí sim, ela passa a incorrer num crime de receptação. A gente está recebendo aqui a sua participação sobre uma reportagem que a gente mostrou no início do jornal. A Beta Caetano parabenizou a gente pela reportagem, disse que os abrigos de idosos e as clínicas de recuperação deveriam ser fiscalizadas aí com mais frequência. Fica o registro, a participação da Beta Caetano. E veja a seguir, Prefeitura de Cristalina abre concurso para preencher mais de 800 vagas de emprego com salários de até R$4.000. Tem ainda a bronca de moradores do Parque Marajó, em Valparaíso. Eles reclamam da falta de água e da qualidade da água quando chega às torneiras. Quer participar com a gente? Nosso WhatsApp é o 984424000. Fica ligado aí nas dicas para você mandar o seu vídeo ou a sua foto. Nós voltamos logo depois dos comerciais. Jornal Anhanguera de volta agora com a sua participação aqui comigo. O Alex Matarazzo, do setor de chácaras Santa Maria, em Valparaíso, que fica ali perto do Parque Marajó, mandou pra gente um vídeo explicando o problema da falta de água que os moradores estão enfrentando por lá. Eu moro aqui exatamente na Rua Recife. A gente está sem água aqui já faz 3 dias. Chega quinta-feira, ficamos quinta, sexta, sábado e domingo sem água. O pessoal não fala nada pra gente, o pessoal da administração não liga, não avisa, não comunica que vai ficar sem e toda semana é assim. Olha aqui, literalmente parado, não roda nada. Isso que roda é só ar, não entra água aqui. Eu tô aqui com mais de 120 famílias aqui dentro do meu condomínio. A maioria já ficou sem água e toda semana isso acontece. Eu queria uma resposta ou alguém que visse aqui e explicasse pra gente o que está acontecendo, porque desse jeito não dá. E também chegou pra gente uma outra reclamação lá do Parque Marajó. Um morador foi lavar o carro em casa e teve aí uma surpresa. Dá só uma olhada. Aí, gente, ó. Fui lavar o carro agora, aqui em Lusiânia. Aí a água da Saneago, como é que tá, ó. Acho que em vez de lavar o carro, eu vou sujar de lama o carro. Olha isso. Olha a cor da água que tá saindo. Aí. Acho que o carro vai ficar mais sujo. Arruma essa água aí, Saneago, ó. É difícil. Tá feia a água. Ó. O contraste aqui na parede azul. Ninguém merece, né? Vamos às respostas, então. Sobre a falta de água que o Alex mostrou, nós entramos em contato com a Saneago, que informou que o abastecimento no setor de Chácaras Santa Maria já foi normalizado. A companhia explicou que os registros foram fechados ontem para a retirada de um vazamento na rede e que logo depois o serviço foi então retomado. Em relação à água suja lá no Parque Marajó, que fica ali ao lado, a companhia explicou que a alteração da cor ocorreu devido a essa manutenção. A orientação em casos como esse é que o morador entre em contato com a Saneago pelo telefone 0800 645 0115.
E você também pode participar aqui do nosso Jornal Anhanguera, primeira edição. Tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua? Manda para o nosso WhatsApp 984424000. Tem ainda o nosso QVT que você baixa de graça aí no seu celular. Lembrando sempre de se identificar, mandar o seu nome e a sua cidade e sempre, é claro, fazer com o celular deitado. Agora a gente fala de oportunidade de emprego. A Prefeitura de Cristalina está com inscrições abertas para um concurso que vai preencher aí mais de 800 vagas em vários níveis, com salários de até R$4.000. Vamos aqui para o telão comigo para a gente ver as informações. Olha só, as inscrições já estão abertas, vão até o dia 9 de setembro. A taxa para quem tem nível fundamental incompleto é de R$40 e R$80 para quem tem nível superior. O cadastro deve ser feito todo pela internet. Os salários aí, vocês estão vendo, vão de R$969 até quase R$4.000. São aí 800 vagas, né? Os cargos, alguns desses cargos são para auxiliar de serviços gerais, recepcionista, motorista, engenheiro florestal, agente comunitário de saúde e também assistente social. As provas vão ser realizadas no dia 13 de outubro, o resultado sai no dia 11 de novembro. O edital e o site para inscrição você pode conferir na nossa página na internet, o G1 Goiás. E tem vaga de estágio aqui no entorno também, oferecida pelo Instituto Evaldo Lodge. Estão abertas 13 vagas para estudantes do ensino médio em Lusiânia, no Jardim Gá, em Cidade Ocidental e também no município de Padre Bernardo. Para estudantes de administração, estão abertas 4 vagas aqui em Lusiânia. Já para os alunos de marketing e propaganda, pedagogia e matemática, estão disponíveis vagas de estágio em Valparaíso. E para os cursos de contabilidade, economia ou áreas afins, as oportunidades são nas cidades de Águas Lindas e também em Valparaíso. Os interessados deverão se cadastrar no site ielgo.com.br/estágio. Boa sorte! E os professores de Novo Gama decidiram ontem manter a paralisação que já completou 3 meses lá no município. A Secretaria de Educação apresentou uma proposta de acordo para a categoria, mas essa proposta não foi aceita pelo sindicato, que decidiu então manter a greve. Os professores não aceitam o fim da jornada ampliada dos estudantes. Cerca de 4.000 alunos seguem então sem aulas. E o resultado do teste de DNA comprovou que 2 bebês foram mesmo trocados na maternidade de um hospital público em Trindade, ali na região metropolitana de Goiânia. As crianças já estão com as famílias biológicas. A destroca das crianças foi realizada ontem à noite. Um envelope com o resultado do exame de DNA foi aberto pela delegada de proteção à criança e ao adolescente. O teste revelou que os bebês realmente foram trocados na maternidade do Hospital de Urgências de Trindade. Aline de Fátima Bueno é mãe biológica do recém-nascido que está na posse de Pauliana Maciel Aguiar de Souza. O Murilo é o bebê que foi registrado pela Aline. É o único bebê que tem certidão de nascimento. Ele chama Murilo e ele é filho da Pauliana Maciel Aguiar de Souza. Ela é a mãe biológica. Com o anúncio, veio o momento mais difícil, a destroca dos bebês dentro da delegacia. Cada bebê agora vai para os seus pais biológicos. Isso está sendo feito na presença do delegado regional, da delegada de proteção à criança e ao adolescente, do conselho tutelar, de psicólogos, de alguns familiares que estão aqui dando o apoio. Elas seguram os bebês, não querem entregar, já se apegaram, amamentaram desde o dia 9 de julho. Os pais tentam ajudar, estão um pouco mais fortes. Isso está sendo feito e logo depois os pais estão ajudando a tirar dos braços porque elas não conseguem. Choram o tempo inteiro, muito emocionadas. Então, coube aos pais fazerem essa destroca. Inclusive, o Genésio fala algumas coisas ali, algumas palavras. Muito complicado, é uma das cenas assim mais emocionantes realmente que eu já vi. Para quem é mãe sabe o que é isso, né? Muito difícil mesmo. Tudo isso agora vai ser apresentado ao Poder Judiciário. O juiz de direito deve agora dar uma decisão no sentido de rever esse assento, essa certidão de nascimento que foi registrada, terá que ser anulado, mas tudo isso agora com autorização judicial. O exame representou o fim da angústia das 2 famílias, mas também alívio para outros casais.
No mesmo dia em que os bebês nasceram, foram feitos 16 partos. Por isso, muitas famílias estavam com receio de que mais bebês tivessem sido trocados. Logo que o bebê nasceu, há quase um mês, Genésio e Pauliana desconfiaram da troca, porque a criança não se parecia com eles. Um exame de DNA feito por conta própria confirmou que o menino não era filho do casal. O Murilo e a Aline, que tiveram bebê no mesmo dia e também desconfiaram da troca, ficaram sabendo da história e foram atrás da polícia. As famílias passaram os últimos dias na mesma casa, enquanto esperavam pelo resultado do exame de DNA. Agora confirmado, coloca-se um fim, ou melhor, ameniza a dor e o sofrimento, que era o principal objetivo nosso. Isso que a defesa vai buscar a todo momento, uma forma de se buscar, no mínimo, uma reparação por todo o mal causado, como, por exemplo, um apoio psicológico, que é, para este momento, o mínimo que pode ser imediatamente disponibilizado para as famílias. Para a delegada, não há dúvidas de que a falha de identificação foi do hospital. A maior prova é esta foto, que mostra a Aline amamentando pela primeira vez o filho da Pauliana, companheira de quarto. As investigações continuam para saber detalhes de como os bebês foram trocados. Ela estava com o bebê errado desde o primeiro dia. Nós vamos continuar ainda intimando as pessoas, ouvindo as partes, né? Eu tenho muitas divergências que foram trazidas pelas pessoas que trabalham no hospital. Já com os filhos biológicos nos braços, as famílias saíram da delegacia em busca de um recomeço. Um amor, né? O amor acima de tudo. De Urgências de Trindade diz que não vai comentar o resultado do teste de DNA. Disse também que cabe à polícia identificar quem são os responsáveis por essa troca dos bebês. E veja a seguir a previsão do tempo aqui para nossa região do entorno com a Nayara Santos. A falta de chuva neste mês de agosto vai deixar a conta de luz mais cara. Ainda hoje tem as dicas do nosso programão. Nós voltamos logo depois dos comerciais.